Olá, amigo! Você está querendo aprender Arduino ou fazer um projeto com ele, mas ainda não conseguiu comprar um Arduino? Então eu vou te ensinar a utilizar um emulador muito legal e também muito simples. Tudo o que você precisa é de um computador e a internet. Fique ligado! Então vamos lá. O site que você vai utilizar é esse aqui em cima, circuits.io. Até o site é simples nesse programa. Então entre aqui nesse site e aqui nós temos o Autodesk Circuits, exatamente o programa que nós vamos utilizar. Bom, crie aqui um usuário, é gratuito, então você precisa criar esse usuário, definir uma senha para poder entrar no programa. Então, como eu já criei esse usuário, vou clicar aqui em Sign In, vou informar o meu usuário e a minha senha. Pronto. Como eu ainda não tenho nenhum projeto criado, então ele mostra aqui Let's Get Started. Vamos começar. O único inconveniente que eu vi nesse programa é que ele ainda está em inglês. Ele não tem uma versão em português. Mas ele é bem simples. Eu acho que mesmo você não falando inglês, você vai conseguir usar esse programa. Bom, aqui nós temos vários recursos, mas o bacana que a gente vai aprender aqui é esse laboratório eletrônico, o Electronics Lab. Então vamos clicar aqui para abrir um novo laboratório eletrônico. A gente vai criando vários, por exemplo aqui, New Electronic Lab. Vamos clicar aqui e aí todos esses laboratórios vão sendo mantidos dentro do nosso usuário. O que é legal também é que a gente consegue compartilhar esses nossos projetos com outros usuários do Autodesk. E esses outros usuários podem participar também desse nosso projeto. Bom, aqui nós temos uma protoboard e vejam como que ele é simples. Simplesmente eu clico aqui em cima em Components e ele já me traz toda a biblioteca de componentes que nós temos para montar o circuito. Inclusive não só componentes eletrônicos, também aparelhos. Aqui temos uma fonte regulada, temos pilhas, baterias, temos instrumentos de medição, como aqui um multímetro. Então isso é legal também, a gente além de montar o circuito, a gente consegue medir o circuito em funcionamento. Então vamos aqui fazer um circuitinho bem simples, por exemplo. Vamos colocar aqui um LED, clico nele e coloco aqui o local da protoboard onde eu quero o LED. Clico novamente e ele fica aqui. E aí todo componente eu tenho aqui como configurar esse componente. Então, por exemplo, eu quero um LED verde. Quero colocar um resistor para ligar esse LED. Eu coloco aqui. E olha que legal, eu passando o mouse aqui no terminal do LED, eu sei qual é o anodo, qual é o catodo. O componente eu consigo configurar aqui no caso do resistor. Então vamos definir aqui um componente de 220 ohms. E olha que bacana, ele já muda a cor aqui do resistor. Bom, as conexões, vamos supor, eu quero agora fazer as conexões com fio. Quero colocar um fio nesse terminal do LED até o barramento negativo de tensão. Então, quero clicar aqui e colocar nesse fio a cor preta. E agora eu quero adicionar o Arduino. Então, o Arduino é mais um componente aqui na biblioteca. Eu desço um pouquinho para baixo e aqui eu tenho o Arduino Uno, Arduino Micro, o iTiny, tenho até o ESP8266, olha que bacana. Então vamos colocar aqui o Arduino Uno. Trazendo ele aqui para cima, agora nós vamos fazer as conexões do Arduino Uno com o nosso circuito. Então eu clico aqui na porta GND e coloco um fio até o barramento negativo. Coloco ele aqui preto. Quero um outro fio, por exemplo, aqui do pino 9 até o meu LED, na cor verde. E assim por diante. Eu já montei o circuito. Vamos supor que eu quero agora adicionar um push button. Bastante simples. Eu venho aqui na biblioteca de novo, desço um pouquinho, clico aqui em push button, clico novamente para soltar o componente na protoboard. E agora, clico aqui em componentes para fechar
E agora eu vou clicar aqui na porta do Arduino, eu quero colocar esse botão na porta 5. E vou colocar o outro terminal aqui do botão no GND, no Terra. Esse fio eu quero de outra cor. Ok, clico nele aqui e mudo a cor. Por exemplo, vou colocar amarelo. E assim por diante. Bom, criei o circuito. Agora eu vou entrar aqui em Code Editor. Olha que bacana, é aqui que eu consigo programar o Arduino sem ter o Arduino. Inclusive sem precisar instalar a IDE do Arduino. Assim que eu cliquei em Code Editor, ele já me trouxe o programa padrão do Blink, que pisca um LED. No caso aqui, ele está configurado para o pino 13, para piscar um LED no pino 13. Aqui, inclusive, o Arduino ele tem um LED interno já no pino 13. Mas esse nosso LED aqui, nós colocamos ele, vamos ver aqui em qual pino, né? Nós temos aqui o pino 9. Então, vamos lá no Code Editor e vamos mudar aqui para 9. Poderia ter mais de um Arduino, vários Arduinos, aí eu seleciono qual Arduino eu estou programando. É bem simples. Mudei tudo. Agora eu quero rodar, eu quero ver o que está acontecendo lá com o meu circuito. Posso clicar direto aqui em Upload e Run. Então ele já está carregando o programa no Arduino e pronto. Vejam, ele está funcionando o meu circuito. Está piscando aquele meu LED lá. Agora eu quero, por exemplo, que o botão aqui funcione. Então vamos fazer uma alteração no programa. Eu paro a simulação e venho aqui embaixo e faço alteração no programa. Vou colocar aqui um pin mode na porta 5 de input pull up. Se você não sabe o que é o pull up ou pull down, procure aqui no nosso canal que a gente tem um vídeo que explica esses conceitos pull up e pull down, fica bem fácil de entender. Bom, agora já definimos o pino 5 para input, que ele vai ler o estado desse botão. E aqui, por exemplo, eu quero que quando eu apertar o botão, ele mude o estado para ligado ou desligado. Só para isso eu vou precisar criar aqui uma variável também. Vou criar uma variável do tipo byte, com o nome de estado. Esse estado vai começar no estado desligado, o low. E aí, aqui embaixo, nós vamos verificar o estado do botão. Então vamos usar aqui o digital read. Vamos ler o que está na porta 5, que é onde o botão está conectado. Então, se ele está lendo que está... Vamos colocar aqui. Se o digital read é igual a low, significa que ele foi apertado e deu contato com o GND aqui. Se o botão não está apertado, então como o input pull up vai deixar ele no estado high. Então vamos verificar aqui. Se o botão estiver em estado low, a gente vai pegar aquela variável estados e vamos mudar, vamos inverter com essa exclamação aqui o que temos no estado. Então se o estado estava ligado, ele vai passar a ficar desligado e vice-versa. E só para que a gente não considere que o botão foi apertado várias vezes, quando a gente apertar simplesmente uma vez, nós vamos colocar um whilezinho aqui, que ele vai ficar travado aqui nesse while enquanto o botão estiver apertado. Então eu posso apertar o botão aqui por um tempo muito grande, que a gente vai considerar que ele apertou só uma vez, porque ele fica parado aqui, ele não vai ficar trocando de estado, sendo que eu ainda estou apertando o botão e não soltei o botão. Então tá lá, while, enquanto ele estiver no estado low, ele fica parado aqui. Terminamos esse if. Agora eu já tenho o estado, a variável estado, mudando sempre que eu apertar o botão. Então aqui embaixo, em vez de ficar piscando, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente verificar o meu estado. Se o estado estiver high, ou seja, eu nem preciso colocar igual a high, você simplesmente coloca if estado, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar o LED ligado. Se não, else, então se não, ele vai desligar o LED. E pronto, finalizo aqui o else. Vejam que eu alterei o programa para ele não piscar mais o LED. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ligar o LED de acordo com o botão. Vamos carregar aqui o programa.
E pronto, eu já posso, clico aqui no botão, ele ligou o LED. Clico, ele desliga. Vejam que ele ficou mais escurinho. Cliquei, ele ligou. Cliquei, ele desligou. Bom, agora o que é muito bacana desse Autodesk é que ele tem alguns recursos que nós não temos no Arduino real. Por exemplo, aqui, o debugger. A gente consegue rodar o nosso programa passo a passo. Vejam, eu clico aqui em debugger e aí, claro, eu vou clicar aqui, por exemplo, em algum ponto de parada, um breakpoint. Então vamos aqui embaixo, eu quero que ele pare se eu apertar o botão. Então eu coloco aqui, eu clico na linha, ele colocou essa setinha azul e ele está rodando. Vejam que a simulação está rodando aqui em cima. Se eu apertar aqui o botão, o que ele vai fazer? Aperto aqui, aí sim, vejam, ele veio e parou aqui nessa linha. Então, o programa ele está interrompido, ele está em pausa. E aí, se eu passo o mouse aqui em cima da variável, eu vejo o valor da variável, vejo que está zero, ou que é igual a low. Então, estado está zero. E aí, aqui eu consigo ir rodando passo a passo. Eu clico aqui nesse botão, ele rodou, ele executou essa linha e passou para a próxima. Que o que ele fez? Ele inverteu o estado a variável. Ele inverteu de 0 para 1. Agora está 1 que é ligado. 1 é igual a high. Então, se eu clicar agora aqui, ele vai continuar rodando. E aí aqui vejo que ele ligou o LED. Então, esse debug é muito legal. E ele tem recursos também como monitor serial, assim como o monitor serial lá do IDE. Tá? Eu consigo incluir bibliotecas, as bibliotecas padrões, como Liquid Crystal, KeyPad, servomotor e assim por diante. E eu tenho muitos outros recursos. Então vejam que eu tenho aqui a visão de esquema. Então, como eu estou em edição, eu consigo arrastar os componentes aqui do esquema. Sempre com a rodinha do mouse eu consigo fazer o zoom, maior para menor. E aí o que é legal, eu simplesmente vou arrastando os componentes e ele vai refazendo as ligações aqui. Aí eu procuro uma posição melhor, por exemplo, inverter. Além dessa visão, olha que bacana, eu consigo fazer o desenho da placa de circuito impresso. Então, simplesmente eu vou clicando aqui nos componentes, vou arrastando eles, também vou invertendo a posição dos componentes, a posição aqui do resistor, do push button. Tenho aqui a lista de materiais, todos os componentes que eu utilizei, para que eu possa, por exemplo, comprar os materiais e assim por diante. Tenho como fazer o download, tanto da lista de materiais, como do programa que eu fiz, do Arduino. Aqui mesmo no programa, no Code Editor, eu tenho aqui como fazer o download do código. Clico aqui, ele baixa para mim esse meu sketch que eu acabei de fazer, para que eu possa aplicá-lo no meu Arduino real. Bom, é isso então. Então vejam que é muito fácil de usar, tem muitos componentes bacanas. Aqui, por exemplo, na biblioteca de componentes, ainda antes de terminar, nós temos os componentes do Starter Kit original do Arduino. Então aqui temos exatamente os componentes que vêm com o Starter Kit do Arduino. Todos os componentes para que você possa fazer os projetos do Starter Kit do Arduino. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e que possam agora usufruir desse excelente emulador de Arduino. Mesmo se você ainda não tem um Arduino, agora já pode fazer os seus projetos, acompanhar os nossos vídeos e as nossas aulas. Fico um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com Ideias!